Olá pessoal, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo Jacaraípe, mestre e sacerdote de Umbanda e Quimbanda, e venho para fazer mais um react. Esse é um dos reacts mais importantes que eu já fiz nesse canal, porque agora nós temos o aval de um grande historiador, na minha concepção, um grande pensador dos tempos modernos, e um dos canais que estão tendo um boom de crescimento danado, justamente pelo estudo, não só histórico, mas sociológico, que também faz essa leitura moderna da nossa sociedade brasileira, que é a história do História Pública. E eles têm aqui um corte sobre o embranquecimento na sociedade brasileira. Ah, mas o que isso tem a ver com Umbanda? Tem tudo a ver com Umbanda. Então, eu quero que você me acompanhe, se desarme de seus preconceitos, tudo que você acha que pode impedir que você absorva e analise esses dados, você possa se desarmar. Depois você pode questionar à vontade, é normal o debate. Contudo, primeiro você ouve. E, novamente, vocês vão ouvir muita coisa que eu já falei aqui, mas quem é o Gesley? O Gesley não é ninguém, é só um sacerdote. Mas aqui nós estamos diante de pesquisadores, pessoas que estão dedicando a sua vida acadêmica ao estudo desses fenômenos. Então, basta a gente observar, analisar e tentar absorver o máximo para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores, tá bom? Então, vamos começar. Esse canal é muito legal. Eu aconselho você participar lá, se inscrever, E corte agora a do gente vai para o História nosso Pública. ensaio aqui. E antes de tudo, eu queria primeiro agradecer às pessoas que têm me auxiliado com a pesquisa. Porque, como vocês sabem, recentemente eu descontinuei meu projeto de podcast, porque eu achei que não tinha retorno. E eu estou investindo agora em remunerar pesquisadores para me ajudarem. Então, quem está me ajudando é a Suede Carvalho, militante da UP, e o Guilherme Como Ninja, que está aí no chat, inclusive, né? Dois cearenses que estão colonizando as minhas pesquisas, porque estão trazendo coisas de Ceará pra caramba aqui. Mas é isso, queria dar os créditos pros camaradas, não pra, assim, pra demonstrar pra vocês como pesquisa é um processo coletivo e precisa ser. Não fosse a Suede como Ninja e não fossem os dezenas de pesquisadores que eu tive que ler pra fazer essa live, ela não aconteceria. O que eu vou fazer hoje é um pequeno ensaio bastante superficial, introdutório, sobre o que eu chamei de ideário do branqueamento da população brasileira. Por que eu tô chamando de ideário? Por que eu não tô chamando de projeto? Por que de processo, por exemplo? Porque há bastante debate historiográfico acerca da extensão dessas políticas e desse tipo de pensamento no Brasil. Esse debate ainda está muito vivo, ele não está encerrado. Mas uma coisa que a gente pode dizer com toda certeza é que havia, sim, no Brasil, um ideário de branqueamento muito extenso. E a gente pode dizer que se estende por séculos até. Então, para introduzir esse tema, eu vou trazer para vocês um exemplo aqui. Esse quadro é muito famoso quando o assunto é o ideário de branqueamento da população brasileira. O nome desse quadro é Redenção de Cam, de um pintor espanhol chamado Modesto Brocos. O que esse quadro está representando? A gente consegue ver uma avó negra retinta, uma filha negra menos retinta, com um bebê branco e um homem branco do lado. E a avó está estendendo as mãos para o céu, como que em agradecimento. O que esse quadro está representando? Primeiro a gente tem que entender o que é Cam. Cam é o filho de Noé. E é um filho que riu do pai, bêbado e nu, e ele foi amaldiçoado por Deus e pelo pai para toda a eternidade, toda a sua geração. Em outra leitura, Kant também é dito como ele fez sexo anal com seu pai enquanto ele estava embriagado. Por isso, tamanho é a punição. E só essa punição já contradiz o próprio Deus de Israel, porque ele fala que a maldição só visita até a quarta geração. Mas parece que Noé é exceção. Deus do Antigo Testamento é uma coisa bastante curiosa, né? O que é a marca de Cam? Para alguns intérpretes, Cam deu origem à linhagem africana da humanidade. Depois isso foi interpretado como sendo a cor negra. A marca de Cam seria a cor negra.
arqueologicamente isso é impossível, tá, gente? Os povos africanos surgem muito primeiro, depois vai surgir o povo abraâmico. Na época da Idade Média, isso era mais interpretado como sendo a marca dos infiéis. Não tinha tanto a ver com raça. Só que aí no século XIX, isso é transformado sim em algo racializado. E aqui nós estamos vendo um exemplo de como se enxergava a reversão da maldição de Cã, que é o processo de branqueamento, mas não é qualquer branqueamento. É um branqueamento através da miscigenação. É um branqueamento através da mistura. Gente, não se engane. Modesto Brocos, em 1895, quando ele pinta esse quadro, ele é um racista convicto, tá? Ele não é uma fada sensata, ele não estava fazendo uma crítica social foda. O Modesto Brocos subscrevia a essas teorias de branqueamento, tá bom? Então, o cara, ele era um racista. Ele estava sendo racista nesse quadro. Esse quadro, inclusive, foi usado como exemplo de como isso era possível. E aí, com essa introdução, vocês vão entender onde a gente vai querer chegar aqui. Sempre gosto de começar minhas aulas pelo final. Onde a gente quer chegar? A gente quer entender como a gente chegou aqui. Como que a gente chegou nesse tipo de ideário. Quando eu lancei meu vídeo no TikTok falando por cima sobre branqueamento, muitas pessoas reportaram. A minha avó dizia que eu tinha que me casar com uma pessoa branca para branquear a família. Muitas pessoas trouxeram anedotas de terem visto gente falando sobre isso. Então, eu quero trazer para vocês como é que isso começou e qual a profundidade desse ideário, beleza? E sim, o Marcos Feliciano falou sobre os africanos serem descendentes da marca do filho amaldiçoado de Noé. Enfim, eu não preciso dizer muita coisa, vocês já sabem onde isso quer parar, né? Vamos lá. Vamos falar das origens do racismo dito científico. Então, no século XIX, a sociedade burguesa estava se consolidando na Europa. E junto com isso veio um discurso da ciência como justificador ideológico. Então, o novo paradigma era explicar a realidade através de um discurso científico e, por conseguinte, um discurso neutro. Nesse momento da história, a antropologia começa a se tornar uma disciplina autônoma. Ela começa a virar uma área do conhecimento diferente de outras áreas do conhecimento. E o primeiro debate que surge nessa época, acerca do tema que a gente está abordando agora, é o debate de monogenia e poligenia. O que é a ideia de monogenia? É a ideia de que a humanidade tem uma origem única. Essa é a nossa tese dominante hoje. Nós temos uma ideia, um conceito dominante, de que a humanidade é monogênica, que surgiu na África, inclusive. Só que nessa época, a interpretação dos europeus era de que a sociedade era originalmente vinda do homem branco. E todas as outras raças eram desvirtuações do branco. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a tese precede as evidências. Vocês vão ver novas formas de chegar na mesma conclusão de que o negro e as outras raças que não são brancas, mas o negro é sempre colocado como inferior, não são iguais. Nessa época, o que se torna mais dominante, principalmente nas teorias racistas, é a teoria da poligenia, que defendia que branco, negro, asiático, etc., não tinham origens em comum, mas eram diferentes raças. Diferentes raças, tá? E por que a poligenia ganhou tanta força nessa época? Porque ela simplesmente negava a humanidade das outras raças. Só que negando essa humanidade, eles naturalizavam as desigualdades sociais e as desigualdades naturais. Ou seja, o colonialismo e o imperialismo não eram sociais, eram biológicos, eram necessidades. Não tinha como não ser assim, uma vez que as origens eram distintas e a origem das outras raças era inferior. Para trazer algumas fontes para vocês, um dos poligenistas mais influentes, e reparem na data aqui, 1799, 1851, essa data é importante, só prestem atenção no período. Um dos poligenistas mais influentes foi o Samuel Morton, dos Estados Unidos. Ele não só defendia a poligenia, ou seja, a origem diferente de raças diferentes, como ele tentava provar isso com uma coisa chamada craniometria, ou craniologia. E é isso aqui que a gente está vendo na imagem. Era tentar estudar o tamanho e a forma do crânio para demonstrar que as pessoas não eram da mesma raça. Isso se torna dominante nessa época. Esse tipo de evidência, né? Novamente, prestem atenção aqui como a tese precede as evidências.
E é claro, óbvio, eles colocavam a raça branca como sendo a superior. Então nós temos aqui um aparato de medir o crânio e nós temos literalmente uma estátua grega. Eu acho que eu preciso avisar que uma estátua grega não tem crânio, né? Aí um homem negro e depois um macaco. Gente, tá explícito o que ele tá querendo mostrar aqui, tá? Esse livro aqui, ó, Tipos de Humanidade, é inspirado nos escritos do Samuel, nos estudos, né? Não só nos escritos, do Samuel Morton. Então, eu não errei aqui a legenda, tá? Só tava querendo ser preciso porque eu achei a ilustração nesse livro. Só que a gente só tá na ponta do iceberg ainda. Na França, isso se tornou muito dominante também. Principalmente por conta de uma figura chamada Paul Broca. 1824 e 1880. Novamente, prestem atenção no período, é importante aqui, tá? Por que o Paul Broca é importante para isso? Porque ele fundou a Sociedade Antropológica de Paris em 1859. E a Sociedade Antropológica de Paris se tornou a mais influente de todo o continente europeu, no que diz respeito à antropologia. E o Paul Broca também era um adepto da craniometria. Nós temos aqui o estereógrafo de Broca, que é um aparato que ele criou para medir tamanho e forma de crânio. Tá? E o que eles defendiam? O que se tornou dominante a partir da craniometria e da poligenia na Sociedade Antropológica de Paris? Era a ideia de que, o tamanho do crânio era o principal elemento da diferença das raças, isso era determinante, e uma coisa muito importante, que miscigenação diminuía a capacidade reprodutiva. E isso é uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido, porque eles comparavam humanos miscigenados com mulas. Inclusive, existe uma tese de que a palavra mulato vem de mula, porque a mula é estéril, e o mulato seria também estéril. Então, esse discurso é muito forte nessa época, tá? Muito forte. Só que aí surge uma figura que todo mundo aqui conhece, que é o Charles Darwin. E quando o Darwin publica A Origem das Espécies, as coisas mudam um pouco. O debate começa a sair um pouco da monogenia e da poligenia. Não quer dizer que não existam poligenistas depois do Darwin, né? Mas a monogenia começa a ficar mais dominante por causa da teoria do Darwin. Só que o discurso muda. Novamente, a tese precede as evidências. A ideia começa a ser de que a inferioridade das outras raças era porque as outras raças não tinham evoluído tanto quanto a raça branca. Então nós tínhamos origem comum, mas através da evolução, a raça branca é o topo da evolução e as outras raças ainda estão em etapas anteriores da evolução. Não só isso. O que ficou conhecido como darwinismo social abarcava outra coisa da teoria darwiniana, que é a ideia de seleção natural. É a ideia de um determinismo geográfico, que não é uma ideia nova, tá? Determinismo geográfico existia já, mas é um determinismo geográfico vinculado à evolução humana, que é raças que viviam em partes do planeta que tinha calor excessivo, tô dando um exemplo só, não teriam evoluído com a mesma rapidez. Então, o que atravancou a evolução das pessoas na África é o calor. Entendem? Que é algo que entra em conflito com um monte de coisas da realidade. Mas, enfim, só para vocês entenderem como esse discurso racista, ele foi se apegando às teorias hegemônicas de cada época para se moldar para chegar na mesma conclusão. E vocês estão falando aí do professor Rock, vocês estão entendendo que o cara tá 200 anos atrás da história? Tá? E aí, conforme o darwinismo social foi se desenvolvendo, a gente chegou numa outra etapa. Que é a etapa que é muito representada por um cara chamado Francis Galton, que é um britânico. Né? Que ele publica esse livro chamado Gênio Hereditário. O Francis Galton é um dos maiores teóricos e uma das principais referências de uma coisa chamada eugenia. Eugenia significa bons genes. É uma teoria que hierarquiza as raças e que dizia que havia predisposições inatas e biológicas de determinadas raças, como criminalidade, preguiça, burrice, etc. Vocês já sabem onde isso aqui está querendo chegar, né? Mas que a gente precisava selecionar os bons genes e evitar os males da miscigenação. Ou seja, segundo Galton, segundo os primeiros eugenistas, a mistura das raças enfraquece a raça. Nós teríamos que selecionar os bons genes e só cruzar bons genes para melhorar a raça humana. Isso aqui desembocou na principal teoria motivadora do nazismo. O arianismo. Só que até agora a gente está falando da Europa, né? O que tudo isso aqui tem a ver com o Brasil? O que o darwinismo social e a eugenia tinham a ver com países latinos? Como a gente falou no começo, essas teorias serviam para justificar o imperialismo. Uma vez que a Europa e os Estados Unidos seriam racialmente superiores, cabia a eles civilizar
as nações racialmente inferiores. E, se possível, melhorar a raça dessas nações. Entendam o pior, tá? Só que não só isso. O próprio Brasil internalizou essas ideias de progresso. A ideia de um progresso vinculado à raça. E isso, gente, vem desde o Segundo Reinado, passando por toda a República, tá? Não acham que isso aqui começou com a República. No Segundo Reinado, essas teorias já estavam aqui no Brasil. Então, eles analisavam o atraso do Brasil através desse prisma ideológico. Um prisma que via na raça, na racialização, na eugenia, uma trava para o desenvolvimento do Brasil. Beleza? E lembra que a gente falou da França? Lembra que a gente falou da Sociedade Antropológica de Paris? Eu tô checando o nome aqui para não errar. Essa sociedade foi muito influente pro Brasil. Por quê? Principalmente por conta de uma figura chamada Arthur de Gobineau. Aqui tem uma ilustração da eugenia, né? Tinha esquecido. O Arthur de Gobineau, ele é um francês, que era também um grande teórico do racismo e do positivismo racial. E ele escreve esse livro aqui, em 1855, chamado Ensaio sobre as Desigualdades entre as Raças Humanas. Acho que o título já é autoexplicativo, né? Havia desigualdades, segundo Gobineau, evidentes, entre as raças humanas, né? E uma coisa que o Gobineau defende é que nenhuma civilização na história foi verdadeiramente civilizada sem a participação, atenção, hein, da raça ariana. Ariana. Tá bom? Prestem atenção nesse nome. Então ele vai pegando sociedades persa, hindu, no Mediterrâneo e falando ariano junto com não sei o que, ariano junto com não sei o que lá. Ele tenta criar um vínculo entre o arianismo e a civilização, tá? E ele também defendia que mistura de raça causa degeneração racial. Portanto, a humanidade estava caminhando para um colapso. O Gobineau, ele tinha uma ideia meio apocalíptica. Ele não propõe uma solução prática. Ele só diz: as raças são importantes. A mistura causa degeneração. Nós estamos misturando cada vez mais, a sociedade vai colapsar. Essa é a tese dele. Ele chega nessa conclusão. E, novamente, que diabo esse cara tem a ver com o Brasil, né? Em 1869, ele foi indicado como ministro da França no Brasil. Era tipo um diplomata. Ele veio e foi recebido por um grande amigo e admirador da obra dele, chamado Dom Pedro II. O Dom Pedro II travava muito diálogo com o Gobineau e tem livros de correspondência entre os dois, tá? É esse momento que os monarquistas começam a tirar a cueca pela cabeça, porque eles ficam falando, não, porque o Dom Pedro II ele refutou Gobineau e ele não era racista. Falem de Gobineau para um monarquista e vejam ele espernear e tentando te convencer do inconvencível, tá? É uma coisa bastante divertida. Só que assim, vocês imaginam um cara que acreditava que a raça superior era a ariana, que a mestiçagem degenerava a raça, que a humanidade estava caminhando para o seu colapso, vindo pro Rio de Janeiro do século XIX. O que esse cara achava do Brasil? Ele achava que o Brasil era lixo, ele tinha um desprezo imenso pelo Brasil. Pra ele era óbvio por que o Brasil era atrasado. Era porque tinha muito negro. Não tinha nem conversa. Então, gente, esse cara foi diplomata no Brasil. Esse cara. E aí vocês conseguem entender como isso foi chegando aqui? Por qual via? Para além dos brasileiros que liam esses teóricos, eles estiveram aqui. Eles falaram sobre o Brasil. Eles analisaram o Brasil. E as nossas elites internalizaram isso. Beleza? Então, isso aqui na época do Império. Na época da República, nós temos uma figura muito, muito fundamental pro racismo brasileiro, que é o Raimundo Nina Rodrigues. Prestem atenção nesse cara. O Nina Rodrigues era médico legista e ele foi um dos primeiros antropólogos criminais do Brasil. Nós temos aqui o livro dele, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Agora a coisa vai começar a ficar estranha, tá? Porque o Nina Rodrigues ele tem uma tese muito louca. Primeiro, Rodrigues defendia que havia características endógenas de cada raça. Cada raça tinha predisposições genéticas, atávicas. Por exemplo, o negro seria naturalmente preguiçoso. Naturalmente. Só que, segundo Nina Rodrigues, isso é impossível de ser mudado. Não dá pra tirar a preguiça do negro. Não tem como. E ele também defendia que o negro estava numa etapa evolutiva anterior. Lembra que a gente falou do darwinismo? Né? Então é por isso que o Nina Rodrigues via no atavismo, ou seja, características transmitidas geracionalmente, a causa da criminalidade. Então, prestem atenção no título desse livro aqui, As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil.
Gente, o Nina Rodrigues tinha uma tese de que o negro e o mestiço cometiam mais crimes, só que por isso ser atávico, eles não poderiam ser responsabilizados criminalmente. Ele defendia que devia haver tribunais raciais, que essas pessoas tinham que ser julgadas diferente, com um paternalismo e uma condescendência imensa, tratando essas pessoas de forma animalesca mesmo. Então, essa tese é loucura. E aí vocês imaginam que o Nina Rodrigues foi um dos primeiros legistas do Brasil, um dos primeiros antropólogos criminais, e as teses dele surgem no momento que a República estava surgindo, que as instituições republicanas estavam surgindo. O que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que isso aqui ficou imbuído nessas instituições, sim ou claro? Tá? Esse tipo de aparato surge junto com esse tipo de tese. Junto com o tipo de tese de que os negros eram naturalmente propensos à criminalidade e que eles eram tão inferiores que eles sequer podiam responder por isso. E exatamente o que o Arthur falou aí no chat. Essa dissonância cognitiva é impressionante. Os caras falam que o negro é naturalmente preguiçoso, sendo que os caras foram escravizados e trabalhavam de sol a sol. Foram as pessoas que morriam por excesso de trabalho. É impressionante. A inversão de valores é magnífica, sabe? Os caras fazem qualquer malabarismo possível para serem racistas. Uma citação aqui do Nina Rodrigues, tá? Eu tinha esquecido que eu tinha colocado essa citação aqui. A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas que sejam as simpatias de que a cercou o revoltante abuso da escravidão, por maiores que se revelem os generosos exageros dos seus turiferários, há de construir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo. Os africanos no Brasil, 1932 o livro saiu. 32, tá? O livro saiu na década de 30. Então, assim, os negros, por mais que não sei o quê, apesar disso, são o fator da inferioridade. Aí a questão é, o Nina Rodrigues acreditava que também a mestiçagem degenerava a raça. Ah, mas, gente, lembra que a gente começou aqui a live falando sobre o ideário do branqueamento? Pô, a gente falou até agora de figuras que acreditavam que a mestiçagem degenerava a raça. Nina Rodrigues, Paul Broca, a gente falou do Gobineau. Todos esses caras acreditavam que a mestiçagem causava degeneração. Quando é que a gente chega no ideário do branqueamento? Quando é que a gente chega na redenção de Cã, por exemplo? É disso que a gente vai falar agora. Essa é uma das figuras mais importantes para isso. O João Batista de Lacerda. O João Batista de Lacerda é uma figura que é uma das primeiras a trazer um pouco da ciência, da pretensa ciência, acerca do ideário de branqueamento. Tá? O que acontece? Em 1911, acontece uma coisa chamada Congresso Universal das Raças, em Londres. Era um congresso no contexto do imperialismo e do neocolonialismo. A Europa e os Estados Unidos estavam se expandindo violentamente para a Ásia, para a África, para a América Latina, seja através do imperialismo, seja através do neocolonialismo. E o congresso, chamado Congresso Universal das Raças, tinha como objetivo, entre aspas, debater a paz mundial. Ou seja, debater o direito das pessoas de colocarem a bota no pescoço dos outros e os outros ficarem calados. Né? O que acontece? No Brasil, o governo Hermes da Fonseca, nessa época, envia 2 representantes brasileiros para esse congresso. Um é o João Batista de Lacerda, que é o que a gente vai falar, e o outro chama-se Edgar Roquete Pinto, que é um nome que é bem conhecido aqui no Brasil. O João Batista de Lacerda, ele apresenta um trabalho, ele faz uma palestra chamada Os Mestiços do Brasil. The Métis or Half-Breeds of Brazil. Ele apresentou com esse nome, tá? Era em Londres. O que ele traz? Ele traz a ideia de que a mestiçagem no Brasil não teria gerado alguém inferior. E era uma ideia, como vocês puderam ver pelo histórico, nova, tá? Era uma ideia nova. E foi uma das ideias mais debatidas do Congresso, porque era uma ideia nova. Ele dizia que os mestiços tinham grande capacidade para letras, ciências e política, usando exemplos de autores da literatura, mas, e depois do mas sempre veio coisa ruim, eram moralmente voluptuosos e pouco afeitos ao trabalho braçal, ou seja, preguiçosos atavicamente. E aí que o Lacerda apresenta uma tese, e é uma tese que só o Brasil tem, até onde eu consegui checar, em todo o mundo. A tese de que a miscigenação, eventualmente, vai levar ao branqueamento em todos os outros lugares. A tese era de que a miscigenação levaria ao escurecimento, que as pessoas mestiças estariam mais próximas da pele escura. O Brasil inverte, coloca de cabeça para baixo essa tese. Então, olha só. Isso aqui é um gráfico muito famoso que foi apresentado pelo João Batista de Lacerda. Isso aqui é quão rápido o Brasil, por ser um país muito mestiço, estaria totalmente branqueado. Então nós vemos aqui, ó,
Constituição etnológica da população do Brasil daqui a 100 anos. Olha o último, D. Ano de 2012. 80% branco, 17% mestiço, 3% indígena. Tá escrito ali embaixo. Negro, 0. Eu sei que tá pequeno, mas tá escrito ali. Negro, 0, 0. Gente, o que vocês acham que ele tava querendo dizer com isso aqui? Por que ele fez questão de colocar negro 0 ali? Lembrando que hoje em dia a maior parte da população brasileira se identifica como negra, tá? Então, ele apresenta esse gráfico e a razão é simples. O governo tava enviando esse cara pra lá pra tentar demonstrar uma ideia de superioridade racial brasileira pra Europa. Era pra atrair os olhares europeus e estadunidenses pro Brasil. Dizer assim, nós ainda não somos civilizados, mas a gente vai chegar lá. Há 100 anos que a gente consegue chegar lá. O cara justificava isso dizendo o seguinte, que os mestiços tendem a buscar parceiros brancos, ele diz isso meio baseado na cabeça dele, e que, isso sim era verdade, que há um grande fluxo imigratório pro Brasil nessa época. A gente vai falar disso mais pra frente, mas isso era verdade, tá? Ele termina dizendo triunfante, abre aspas, o Brasil caminha para ser um dos principais centros da civilização no mundo. Por quê? Porque seria branco no futuro. Então a ideia era essa, não é civilizado, mas vai chegar lá, confiem. Quando o Lacerda volta, ele é duramente criticado pelo que ele falou. Porque ele era racista? Não. Porque ele apresentou para os Estados Unidos e para a Europa um Brasil negro demais. E que ele apresentou uma tese de que o Brasil ia se branquear em tempo demasiado longo. O cara foi criticado por não ser racista o suficiente. Ele não foi criticado por ser racista demais. Então, gente, só tô demonstrando aqui toda a linhagem do ideário do branqueamento no Brasil. Bom? E aí, em último lugar, só uma figura que eu vou falar de passagem que talvez vocês já tenham ouvido falar. Que é o Oliveira Viana. O Oliveira Viana talvez tenha sido o maior e mais conhecido teórico da eugenia brasileira. Ele também era adepto da hierarquia das raças e ele entendia que a miscigenação brasileira, aí sim também no ideário do branqueamento, era positiva. E que também a miscigenação, no futuro, ia branquear a raça, eliminando o quê? O atavismo negro. Como a miscigenação branqueia, no futuro, a preguiça inata dos negros ia sumir. E isso tudo, gente, na década de 20 e 30. Só pra vocês entenderem o quão tardio isso foi. Tá? Eu só queria demonstrar alguns teóricos brasileiros que foram importantes para que esse ideário ficasse imbuído na mente dos brasileiros, das academias, né? Só que aí a pergunta que eu faço pra vocês é: isso só ficou na cabeça dos caras? Foi um monte de cara falando sobre, apresentando o projeto. Pô, hoje a maior parte do Brasil é negra. Qual que foi a extensão desses pensamentos, né? Isso chegou nas pessoas? Isso teve algum impacto sobre políticas públicas? É isso que a gente vai debater agora. E eu só quero adiantar que esse debate tá muito em aberto ainda, tá? Isso aqui dá muito pano pra manga, tem muita treta a respeito disso. Então, eu não vou trazer pra vocês debate historiográfico, porque aí é coisa pra academia. Mas uma coisa que eu vou dizer pra vocês é: eu vou trazer muitos dados e poucas conclusões, número 1. Número 2, esse debate é recente e ele é controverso, tá? Bastante controverso. Se vocês quiserem se atentar a esse debate, eu vou deixar toda a bibliografia aqui. E saibam que é um debate encarniçado. Mesmo na bibliografia que eu vou demonstrar pra vocês, da bibliografia que eu vou trazer pra vocês, tem coisas que eu discordo em gênero, número e grau da interpretação. Talvez eu fale sobre isso no final pra não ficar no meio, né? Pra não atrapalhar a exposição, né? Então é isso. A pergunta é: deu pra transformar isso em política pública? Primeiro, o pensamento racista e o ideário do branqueamento impactaram a vida dos brasileiros. E é possível dizer sim e provar que isso impactou os aspectos da política brasileira. Por quê? Porque isso surge junto com a República. E junto com a República surgiram as instituições que a gente conhece como a gente conhece hoje. Escola, prisão, sistema judiciário, medicina. E em todos esses aspectos, se a gente for investigar, o ideário do branqueamento tá. Na medicina, ele esteve em um grau muito alto. Nós tivemos verdadeiros eugenistas propondo esterilização dos brasileiros, negros mestiços, tá? Isso só não funcionou no Brasil porque o Brasil é um país muito católico. Isso ia contra a doutrina católica, mas isso chegou a ser proposto. Só que eu vou falar da talvez que seja a mais importante e a mais debatida, que é a política de imigração. Então, a política de imigração é uma coisa que está muito na cabeça de quem estudou história na escola. Que é, acabou a escravidão, aí veio um monte de branco, geralmente da Itália, e foi para as fazendas e os negros foram abandonados, né? Vamos estudar um pouco o que aconteceu de verdade, o que a gente consegue provar e levantar a respeito disso, né? A primeira coisa que eu quero provar para vocês: tentativas de substituir o trabalho escravizado do africano e do afro-brasileiro pelo trabalho livre europeu, tá? É anterior às teses do racismo científico. E não é pouco anterior, é muito anterior.
tá? É isso que eu quero mostrar pra vocês agora. Vamos para um histórico da imigração e das tentativas de substituição do trabalho. Então aqui, 1812 e 1819. Primeiras tentativas de atrair imigrantes europeus. Isso aqui é antes do Brasil ser independente, tá? Desde a vinda da família real portuguesa. Já se tentava trazer para o Espírito Santo, para São Paulo e para o Rio Grande do Sul trabalho livre europeu. Isso foi minúsculo na época, trouxe pouquíssima gente e a galera se dispersou e se misturou entre os nativos. É difícil de traçar quem veio nessa época, né? Depois, 1827 e 1837, depois da independência. Segunda tentativa, o Império não conseguia muito oferecer motivo para as pessoas virem para cá. O Império não estava conseguindo explicar por que um europeu deveria sair da terra dele para vir pro Brasil, nessa época. Qual que era o destino da maior parte das pessoas nessa época? Os Estados Unidos. A maior parte dos imigrantes estava indo para os Estados Unidos nessa época, se vinham para a América, né? Depois, 1850, um marco na história do Brasil. Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a entrada de escravizados africanos. Não quer dizer que eles pararam de entrar, isso foi só uma proibição, né? Essa lei desenvolveu um sentimento de urgência nas elites cafeicultoras de trazer europeus para substituir, porque a escravidão estava começando a dar um aceno de que ia acabar, né? Apesar do investimento, o governo buscou entregar terras para as pessoas em São Paulo e em Santa Catarina. Mais ou menos só nesse período, só 6 mil imigrantes vieram para o Brasil. Só para o critério de comparação, nos Estados Unidos foram 96 mil. Tá? 6 mil para o Brasil, no mesmo período, 96 mil para os Estados Unidos. Não tinha como competir com os Estados Unidos nessa época. Então, mesmo com o Brasil fazendo uma política pública para distribuir terra para os europeus não queriam vir. Tá? 1855. Aí o governo faz uma série de incentivos para tentar de novo demonstrar o porquê que os europeus deveriam vir para cá. Então, eles fazem um sistema de parceria com os governos, o governo imperial com os governos provinciais, e eles propõem incentivo a cafeicultor que trouxesse imigrante. Cada imigrante que você trazia, maior era um incentivo. Então, o governo ia bancar passagem intercontinental, ia bancar os custos, e o colono europeu que trabalhasse poderia dividir o lucro com o cafeicultor, descontando o preço da viagem e o preço dos mantimentos. Mesmo assim, eles não vieram. Isso foi focado mais no sul e no sudeste. Mesmo assim, eles não vieram. Tanto que em 1860, 5 anos depois, eles atestam o fracasso dessa política. Isso funcionou mais ou menos malemar no sul. E vieram os primeiros imigrantes aí, sim. Por quê? Porque no sul, o latifúndio do café era menos influente. Em São Paulo era muito influente. Aí nós passamos para 1870 até 1889. O Brasil começa a se industrializar um pouquinho, tá? As primeiras ferrovias, as primeiras oficinas, aí sim atraem imigrantes para trabalhar em obra e para trabalhar nas fábricas. Esse aqui é o embrião do movimento operário brasileiro. E não é só feito de estrangeiros, mas também foi feito de estrangeiros. Tá bom? O que estava atravancando tanto essa vinda, gente? A escravidão. O que atravancava tanto a vinda dos europeus para cá era a escravidão, porque muitos europeus temiam vir para cá e também serem escravizados. Tem relatos da época que dizem que o trabalho livre era quase indistinguível do trabalho escravo. Então, os europeus não conseguiam ver motivo para ir lá da puta que pariu, vir para uma terra majoritariamente de pessoas escravizadas, para correr o risco de ser escravizado também. Só que aí, em 1888, acaba a escravidão. Entre 1890 e 1920, aí tem uma explosão de europeus vindos para o Brasil. Explosão, tá? Vem muita gente. Não só por conta do fim da escravidão e das oportunidades, mas também por conta do que a gente acabou de falar, que são as políticas eugenistas. Isso aqui é muito motivado pelo critério racial. E é isso que eu vou provar pra vocês agora. Gente, eu só vou falar de São Paulo. Por quê? Porque cada estado era província, mas virou estado. Cada estado tem uma história em particular, tá? O caso de São Paulo é muito evocado como sendo um caso que é regra pro Brasil todo. Só que isso é um equívoco. A ideia de que nós tínhamos escravizados, como eu tô mostrando aí na foto. Isso aí é uma foto de 1885, em São Paulo, no Vale do Paraíba, tá? Só pra mostrar pra vocês. Existia gente negra. Essas pessoas tinham rosto, tinham família, tinham vontade. Elas viviam, tá? Elas existiam, tá aí a foto. A ilusão que a gente tem tinha essas pessoas, chegaram os italianos e substituíram essas pessoas e foi assim no Brasil inteiro. Primeiro, isso mais ou menos só funciona pra São Paulo e só pra uma certa região de São Paulo. A gente vai falar do caso de São Paulo hoje pra falar da perspectiva de branqueamento. Mas a respeito da colonização da terra,
é muito complexo. Minas foi um caso, Espírito Santo foi outro, Rio foi outro, Santa Catarina foi outro, etc. Tá? Então vamos lá. Nunca se esqueçam que esse paradigma só funcionava para São Paulo. Primeiro de tudo, São Paulo era a terceira província com mais escravizados no país. Só um adentro aqui. Eu não quero interromper porque tá tão bom. Mas essa questão das terras, a lei era federal. E impedia de pessoas pretas e escravizados, mestiço, a adquirir terras ou herdar terras. E isso no mesmo período a qual o poder federal estava doando terra para os imigrantes. Então, sim, mesmo que cada um tenha sua história, a lei era federal e todos agiam da mesma forma, não dando terras, não vendendo terras, não doando terras. Então todo esse período foi imigrantes ganhando tudo de graça e os pretos que eram escravizados estavam vivendo marginalizados nas margens da sociedade. Ficava atrás do Rio e atrás de Minas. Lembra que a gente falou que há muito tempo o governo imperial já tentava trazer migrantes? Então, a Assembleia Provincial de São Paulo era a que mais tentava. Já em 1871, eles alocam recurso para fazer a mesma coisa que o governo imperial estava tentando fazer, que era incentivar quem quisesse trazer europeu. Então, assim, se você trouxer, você vai ter benefício. Só que aí, em 1884, antes do fim da escravidão ainda, São Paulo cria uma coisa chamada Sociedade para a Promoção da Imigração. O que eles faziam? Era uma instituição privada, mas financiada pelo Estado. Ela informava aos europeus, fazia propaganda na Europa de oportunidade de emprego, pagava a passagem, monitorava a chegada e transportava para a plantação. Isso tudo bancado pelo Estado. Tá? Eles fizeram isso até 1895 e aí eles são substituídos por uma coisa chamada Departamento de Estado para Agricultura. Só que mesmo com esses incentivos, antes da abolição, a imigração era muito sutil. Primeiro por essa questão de que eles tinham medo de serem escravizados aqui, né? Eles tinham medo de chegar e o trabalho livre competindo com o trabalho escravizado perder e as pessoas serem escravizadas, o que era muito provável, até porque relatos da época confirmavam isso. Mas também existia uma ausência de mercado aqui no Brasil. Como a maior parte da mão de obra não ganhava salário, o Brasil não conseguiu construir um mercado. Então, muitos imigrantes não viam razão para vir num país que era majoritariamente escravista e que a maior parte da população não tinha poder de compra, não constituía mercado. Essas são algumas hipóteses. O que a gente tem como fato é o seguinte. Em 1887, um ano antes da abolição, 10 mil imigrantes europeus vieram para São Paulo. 10 mil, tá? Em 1888, ano da abolição, foram 92 mil. Cresceu 9 vezes. Então, para além da razão, para além de falar foi por isso, foi por aquilo, existe um fato. De um ano para o outro, a imigração explodiu no Brasil. Explodiu. Entre 1890 e 1914, 1,5 milhões de europeus vieram. Quase todos com a passagem paga pelo governo. E aí eu vou pegar uma citação de um jornal chamado Diário Popular de São Paulo. Olha só. Abre aspas. Um dia depois da abolição, o evento faz um grande bem. Não porque irá beneficiar a raça negra. E por conta do seu atraso, continuará a sofrer tanto quanto antes. Os beneficiados serão apropriadamente educados e preparados para lidar com os desafios propostos pela nova ordem das coisas. O homem correto no lugar correto, como dizem os americanos estadunidenses, né? A mensagem tá clara. A abolição não foi boa para os negros. Os caras estão falando aqui isso um dia depois da abolição. A abolição é um evento importante, mas não para os negros. A abolição é importante para os imigrantes, porque era o homem certo no lugar certo. Para eles, o homem certo não tinha pele escura. Aí a primeira coisa. Tinha motivação racial? Sim. Mas era só motivação racial? Não. Não. Como que a gente sabe disso? Na Assembleia da Província de São Paulo, já se discutia há muito tempo a vinda de europeus. Tá? O que se discutia abertamente, isso tem nos registros, era saturar o mercado para baixar o custo da mão de obra. Então eles falavam isso. Se houver a abolição, vai ter uma escassez tão grande de mão de obra que o custo dela vai subir. A gente tem que saturar esse negócio aqui de mão de obra pra galera não ter escolha a não ser trabalhar para um salário de fome. Eles não falam com essas palavras, né? Mas eles falam a respeito de saturar o mercado de trabalho de verdade, abertamente, tá? Não tem escrúpulos. Então, uma das coisas que motivou muito é criar essa margem de exército de reserva. Chamar gente pra caramba. Só que era só isso. Não. Vamos lá. No campo, em São Paulo, o trabalho branco imigrante se concentrou nas regiões mais prósperas.
a região centro-oeste, 2/3 dos trabalhadores no campo eram europeus. 2/3, que é a região mais próxima. No Vale do Paraíba, nas regiões mais pobres, era 4% só de europeus. Agora, nas cidades, a coisa fica mais evidenciada ainda. Em 1893, teve um censo. E o censo revelou que 72% dos comerciantes, 79% dos operários, 81% dos trabalhadores do transporte e 86% dos artesãos eram estrangeiros. Em 1913, 90% dos operários, de todos os operários da cidade de São Paulo, eram imigrantes. 80% dos trabalhadores da construção civil eram italianos, não eram só imigrantes, eram italianos. Gente, não se deixem enganar. Havia tantos negros e mestiços quanto estrangeiros em São Paulo nessa época. Se os imigrantes ocupavam todos os postos de trabalho, ocupavam toda a região agrícola próspera, onde é que estavam os negros? Onde é que estavam os mestiços? Não tem como dizer que a motivação não era racial. É impossível. No campo, surgiu um verdadeiro esquema de preferência racial. Os europeus eram sempre os preferidos para serem colonos. Tinham os melhores contratos. Os negros e os mestiços eram um exército industrial de reserva. Eles faziam um trabalho sazonal que ninguém queria fazer. Na cidade, os negros ficaram com trabalhos intermitentes. Trabalho de limpeza, de carregamento, todo tipo de bico que podia surgir. Engraxate, jardineiro, porteiro, lavador de carro. Tem um jornal da época que eu li e fala que os negros criaram profissões que não existiam antes, por uma questão de sobrevivência. Antes não tinha engraxate, antes não tinha varredor de rua, não tinha jardineiro, não tinha, sabe? Eles criaram por necessidade, porque eles precisavam trabalhar para sobreviver. E os Um detalhe muito interessante que lá na Europa não tinha quarto de empregada, isso é coisa do Brasil. Só que com essa ida gigantesca de brasileiros para a Europa, tá voltando os europeus a ter empregados em casa. Ou seja, a mão de obra barata, inferior, chegando lá, e agora eles têm. Não, eles estão criando novamente essa cultura de não só ter o quarto da empregada, mas ter a empregada, o empregado que vai lá e vai fazer tudo o que eles faziam. Antes não, seja rico, seja pobre, todo mundo fazia as suas coisas, porque realmente não tinha essa cultura. Mas para vocês verem como isso é transferível, né? Terrível, terrível. Eu vi recentemente um post que um rapaz ele colocava assim: o ano de formação de médicos, todo mundo branco, e a formação de gari do Rio de Janeiro, 100% preto. Então, se não tinha um preto lá em cima nos médicos e não tinha um branquinho ali no meio dos gari. É mais ou menos isso aí. Observa na sua rua, observa os trabalhos, observa quem é que faz o quê, quem é que coordena o quê, qual é a preferência. Hoje é 19 de abril de 2023, acabou de sair o Big Brother, sei que não é referência, mas é uma forma de lei também, que teve uma menina preta, muito educada, e uma branca, que foi diversas vezes racista, claramente racista, dentro do programa. E quem é que ganha a disputa ali do paredão entre uma e a outra? A branca ganha. Então a preta, que é super educada, foi querida por todo mundo, ela perdeu a disputa com a moça branca. Então isso também é uma questão de identidade. Porque nós, pretos e negros, não nos unimos também, não estamos vendo os nossos, porque nós também damos preferência sempre ao branco, sempre ao europeu, sempre ao que é de fora. Isso é terrível, mas isso está registrado na nossa cultura. Isso nós já recebemos de berço dos nossos pais. Nós temos que nos desconstruir sobre isso. Nós somos brasileiros ou latinos. Independente da sua cor, você não é europeu. O que é da Europa é da Europa. É deles. E eles se sentem superiores por isso. Amém, que fique com as coisas deles. Mas nós temos as nossas aqui. Nós temos que valorizar o nosso povo. E o nosso povo, ele é preto, ele é negro. Ele tem que ser respeitado por ser assim também. Os jornais da época, gente, os jornais mais racistas da época, diziam que isso tinha acontecido, atenção, isso tinha acontecido porque os libertos tinham abandonado as fazendas. Abandonado, porque eram preguiçosos. Essa era a tese, para explicar, porque a maior parte era branca e imigrante, a explicação para eles era óbvia. Os negros não quiseram trabalhar. Não quiseram, não tiveram vontade de trabalhar. E isso
anda de mãos dadas com uma coisa chamada ideia da vadiagem. Que era bem a ideia de que você só é pobre se você quiser. É a ideia de que você é pobre se você é preguiçoso. Com os postos de trabalho ocupados pelos migrantes, obviamente, quem era preguiçoso, eu não preciso nem dizer quem era, né? Eu sou aqui do Espírito Santo. Então, assim, aqui, como nós temos muita ligação com Minas, Bahia e São Paulo, e Rio de Janeiro, a gente percebe muito isso. Como na Bahia, onde teve a maior concentração de pessoas negras e ex-escravizados, e no Rio também, a gente percebe aqui que eles falam muito disso. Ah, o baiano é preguiçoso, o carioca é preguiçoso, o malandro é o carioca, o baiano ele sempre vai estar atrás de festa, nunca quer trabalhar, tal, tal. Só que o Espírito Santo é regado de gente baiana, e são as pessoas que estão ocupando os cargos de trabalho. Todo lugar que você vai identificar um ou dois baianos trabalhando, então não bate, mas claro que isso vem dessa época aí, de que a gente vê esse povo como um povo preguiçoso. Lembra que eu falei que nas assembleias era discutido abertamente a vinda de europeus para saturar o mercado? Eles também abertamente falavam da transfusão de bom sangue. Isso também era falado aberto, tem registro disso, gente. A motivação racial tá lá, tá registrada. Tá em menor quantidade, se falava em maior quantidade a respeito da saturação do mercado. Mas se a ideia era saturar o mercado, por que da Europa? Por que da Europa? Por que não de outro lugar? Deem uma olhada nisso aqui. Decreto número 528, de 28 de junho de 1890. A introdução de imigrantes é inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal no seu país, exceptuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Todo proprietário territorial que desejar colocar imigrantes europeus em sua propriedade tem direito aos favores constantes deste decreto, desde que sejam preenchidas as condições aqui estipuladas. Por que europeus? Por que não da Ásia e da África? Se a ideia era só saturar o mercado. Se a ideia é escassez de mão de obra. É porque a motivação era racial. Completamente. E não só isso. Quando esses europeus chegavam aqui, as pessoas, os patrões, os proprietários, tinham preferência por contratá-los. E não contratavam os negros e mestiços de propósito. As pessoas simplesmente não eram contratadas, elas estavam lá. Olha isso aqui, gente. Decreto-Lei número 7.964, de 18 de setembro de 1945. Eu não errei a data, tá? 1945. Artigo 1º. Todo estrangeiro poderá entrar no Brasil desde que satisfaça as condições estabelecidas por essa lei. Artigo 2º. Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes com a sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador nacional. 1890, 1945. Quase a mesma coisa. Isso influenciou a política pública do Brasil? Muito. Eu espero ter provado pra você. Só que aí, gente, pra encerrar, eu quero trazer uma coisa que é muito cara pra nós historiadores. Todo mundo era racista nessa época? Vocês já ouviram uns malucos dizendo assim, não tinha como não ser a favor da escravidão. Todo mundo escravizava. Ué, se todo mundo era racista, não tinha como ser contra? Tinha. Vamos falar de vozes dissonantes? Vamos falar de gente que era contra? Então a primeira aqui é o Manuel Bonfim, que escreveu esse livro aqui, que é um clássico, América Latina, Males de Origem. O Manuel Bonfim é sergipano e ele era médico. E no livro ele argumenta que a aceitação dessas teses racistas garantiam os interesses dos europeus no Brasil, fazendo com que o brasileiro internalizasse que ele era inferior e achando que a intervenção estrangeira era boa para si próprio. Então ele fala que a ideia é incutir no latino-americano um sentimento de inferioridade, que ele próprio acredita. Só que não se deixa enganar, tá? Não se deixa enganar. Por mais que ele rejeitasse essas teorias eugenistas, ele também aceitava os estereótipos dos negros e dos indígenas, tá? Falava que era preguiçoso, falava que era insolente, falava que era voluptuoso. Só que pra ele a razão não é genética, a razão é educacional. Porque o Manuel Bonfim era um positivista. Então ele achava que a gente tinha que resolver isso com a educação positiva, tá? Mas é um passo adiante. Ele não aceitava as teorias eugenistas. Bom, primeira coisa. Segunda coisa. Quem mais era contra? Nós, porra. Nós era contra. Nós quem? Os comunistas, os anarquistas, os trabalhadores. A gente foi contra, tá? Nós fôramos contras. Só que eu tô usando a foto da greve geral de 17 pra ilustrar só. Mas, gente, nessa época, havia uma verdadeira lógica de dividir pra conquistar mesmo.
era jogar imigrante contra brasileiro, branco contra negro, para impedir a organização de classe. Então, os trabalhadores, principalmente os influenciados pelo anarquismo, porque lembrando, quando o Brasil importou muitos italianos, ele importou também muitos anarquistas. E isso compôs a primeira leva de esquerda radical que o Brasil teve. Dá uma olhada aqui num jornal de 1900. Jornal chamado Grito do Povo. No dia 1º de maio, inclusive. Abre aspas. Nós não estamos mais nos mesmos tempos da escravidão. Todos os indivíduos, branco ou negro, feio, bonito, brasileiro ou estrangeiro, de acordo com as leis desse país, é um cidadão. E assim sendo, pode fazer parte dos assuntos do Estado e exigir responsabilidade dos seus opressores. Isso em 1900. Parte da classe trabalhadora era avessa a ideias de colocar os negros contra os brancos. De colocar os estrangeiros contra os brasileiros. Eles viam todo mundo como trabalhador. Então é isso que eu tô falando. Quem foi contra? Foram alguns teóricos? Sim, mas nós fomos contra. Só que tem um problema. Não foi todo mundo que foi contra. Tinha também jornais operários que difundiam preconceito, tá? Tinham jornais que associavam negros à selvageria, dizia que o negro ficava melhor quando ele ficava mais branco. Só que tem uma coisa curiosa. Lembra que eu falei que a maior parte da mão de obra, por exemplo, nas fábricas em 1913 era 90% italiana? Gente, os negros eram tão marginalizados em São Paulo nessa época que os patrões literalmente contratavam os negros para serem fura-greve. Inclusive, um jornal negro da época, chamado Getulino, dizia que uma das únicas maneiras de um negro ascender socialmente em empresas como a Light, por exemplo, era aceitar um cargo de fura-greve. O cara recebia para ir lá quebrar piquete. Isso contribuiu para a visão de que negro era fura-greve. De que os negros eram contra-revolucionários, de que os negros eram reacionários, de que os negros eram isso e aquilo. Então vocês entendem como era uma lógica de dividir para conquistar real, assim? E aí, uma última organização que eu quero falar é uma interessantíssima que dava uma live inteira, que é a FNB, Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira é algo assim, recomendo, tá? Se vocês não conhecem, procurem sobre, é muito interessante. É uma associação fundada em 31 e ela buscava a valorização do negro brasileiro. Inclusive, a sede ficava na Avenida Liberdade, aqui em São Paulo. Por isso que a gente fala o tempo todo que a liberdade, ser chamada de Japão Liberdade, é um apagamento completo da história negra do Brasil, tá? Como que eles buscavam valorizar o negro brasileiro? Principalmente focando em educação. E a educação como um caminho para a ascensão social. Então, na FNB, eles fundam uma coisa chamada Liceu Palmares, que era uma escola para crianças e adultos, que dava primário, secundário, ensino comercial, ensino ginasial, ensinava línguas, alfabetização, etc. E você não precisava nem ser associado da FNB, nem ser negro para fazer parte. Qualquer um podia fazer parte, tá? Não tinha uma ideia de separação. De não, você só pode fazer parte se você for associado ou negro. Não, tinha branco lá. Tinha anarquista lá. Tinha gente de todo tipo de origem lá. Tá? Só que aí, olha a data, 1938. A FNB é fechada à força pelo governo Getúlio, pelo Estado Novo. Por quê? Porque o Estado Novo não queria que houvesse instituições de ensino fora do Estado, fora da ingerência do Estado Novo. Então eles fecham a FNB para evitar esse tipo de ensino paralelo. Inclusive, na mesma época, mais ou menos na década de 20, de 30, surgiram escolas modernas ou escolas libertárias, que eram escolas de anarquistas e comunistas que eram autofinanciadas e ensinavam fora do Estado para ensinar uma educação libertadora. Essas escolas também eram contrárias ao racismo e ao segregacionismo do Brasil. E aí, para encerrar, eu queria só mostrar essa imagem aqui do jornal da FNB, que é a Voz da Raça. Abre aspas. O preconceito de cor no Brasil, só nós, os negros, podemos sentir. É uma frase fantástica aqui da FNB. FNB, instituição controversa, problemática, tem muita coisa, mas eu não quero trazer essa controvérsia aqui hoje, né? Eu queria encerrar aqui com a história negra, tá? Pra gente não fazer uma live inteira só mostrando foto de racista, rosto de racista, história de racista e não mostrar a contrapartida, né? Quem foi contra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O ideário de branqueamento ainda tá muito vivo dentro da política brasileira. A gente vê isso ainda no Brasil contemporâneo. Isso está longe de acabar. E é importante a gente entender como isso surgiu e como isso ficou profundamente imbuído nas nossas políticas públicas. E aqui eu termino com um resgate da história negra, tá? Que é importante de ser lembrada. Certo? Deus, pátria, raça e família. Vocês podem ver que tinha também uma ingerência reacionária dentro da FNB, mas a gente fala sobre isso outro dia. Inclusive, por exemplo, eu só vou dar um exemplo, mas depois a gente fala disso. A FNB promovia processo de alisamento de cabelo. Então vocês entendem como não é igual ao Black is Beautiful, ao Black Power, essas coisas assim? Alguns até interpretam a FNB como sendo também um processo de branqueamento. De aproximar
de aproximar um negro da cultura branca pra que ele ascenda socialmente. O que é uma forma de resistência, mas não é uma forma de resistência passível de ser engolida acriticamente, tá? O que é ser libertário? Nessa época, libertário é associado ao anarquismo, tá? Sim, tinha um grupo católico forte na FNB. Mas outro dia a gente fala da FNB, fica até o chamado aqui. Gancho, né? Então é isso, gente. Beijo, boa Octofeira. pra vocês. Fiquem bem, tamo junto, bebam água e fiquem bem, tá? Não tenham Twitter, deletem o Twitter imediatamente. É a dica que eu dou. Deletem o Twitter. Ok. Cara, muito bom, Ivan. Corte do História Pública. História Pública é um canal muito bom. Aconselho assistir. É um canal comunista, então tomem cuidado porque eles podem te mostrar verdades. Mas, independente de qualquer brincadeira, o assunto é muito sério. E, Jéssica, o que isso tem a ver com a nossa Umbanda? Tudo a ver com a nossa Umbanda. Vamos começar com uma coisa muito simples, que é uma coisa que poucos criticam, mas de vez em outra a gente vê na internet, um citando, outro não citando. Parece bobo, parece besta, mas mostra muito bem isso. A cor da Iemanjá. A Iemanjá é uma deusa, é uma entidade muito próspera dentro da Umbanda. Ela é considerada a madrinha dessa religião. Não só como espírito que se manifesta com essa doçura, com essa harmonia, mas também como figura materna para os africanos, visto que era o culto que mais se preservou em terras brasileiras. É o culto que jogou o seu manto sobre o catolicismo, sobre a cultura indígena e trouxe para si todos os outros devotos. Você vê católicos, você vê evangélicos, você vê pessoas ateias, você vê todo tipo de gente cultuando direto ou indiretamente Iemanjá aqui no Brasil. Então, quando você pega essa figura que, quando ela foi construída como essa mulher, com longos cabelos negros, vestido azul e uma coroa com uma estrela na cabeça, ela foi pensada para juntar 3 figuras principais maternas no Brasil. A Iemanjá, africana, Iorubá, a Nossa Senhora dos Navegantes, porque tínhamos uma marinha muito presente no Brasil culturalmente, e a figura de Janaína, a mãe sereia dos indígenas. Então as 3 divindades, as 3 entidades, elas estavam ligadas à marinha, à costa, Brasil é costa, e essa coisa da maternidade, que é muito presente por causa da Virgem Maria, do católico, a Iemanjá, a Caiá e todas as outras divindades que são mães ligadas ao mar. Então é criada essa figura dessa mulher, aonde a cauda de sereia é retirada, porque Iemanjá e Janaína têm cauda de sereia, e é posto um vestido longo de seda, demarcando o seu corpo violão, o seu corpo esbelto. Só que a sua pele era morena, a sua pele era negra, a sua pele era nitidamente a demarcação indígena negra naquela figura, e seus cabelos longos, lisos, remetia ao cabelo do indígena. A maior parte das etnias indígenas tem cabelo daquela forma, e a coroa com a estrela demonstrava essa presença também da Janaína, que sempre estava ligado à estrela d'alva, a primeira estrela, a Vênus no céu. Então essa figura ela se populariza muito rápido, e quando a gente quer fazer um monumento para Umbanda, o que a gente coloca nas praças, o que a gente coloca nos pies? É Iemanjá. Você não vê outro tipo de monumento, é Iemanjá. Então Iemanjá era o símbolo. De um tempo para cá, basicamente do século passado para cá, ela foi ganhando novos tons, e hoje a Iemanjá, ela nem branca ela é rosa, tão branca que ela é. Então tirou todas essas características que trazia esse povo, que era a nova identidade da religião afro-brasileira, do brasileiro, que não era só africano, mas também era católica, também era indígena. Essa única figura foi embranquecida. Então nós não temos, é difícil você encontrar uma, e quando você pede, dificilmente eles fazem essa pintura, porque é feito em lote. Então você tem que pagar mais para ter essa imagem. Ela tem que ser pintada à mão, separadamente.
é difícil alguém mais humilde ter essa condição para pagar e você não vê mais nas lojas, não é mais popular. E isso anda acontecendo com todas as outras divindades agora africanas, principalmente os orixás, os iorubás, porque a Umbanda ela é contaminada por esse fenômeno do embranquecimento. Vocês repararam nas datas? As datas coincidem com a famosa data de fundação, a pseudo-fundação, a falácia da fundação de Zélio Fernandino de Moraes em 1908. Em 1908 adiante, a Umbanda, não só a Umbanda como religião, mas todos os conceitos de religião afro-brasileiras começam a declinar para o embranquecimento. Primeiro, pelo o governo novo, porque você vai ter a velha federação já trazendo essa ideia de eugenismo, de embranquecimento, mas ainda menos popular. E depois, com os governos do Vargas, vai estar muito mais incisivo essa questão do embranquecimento da cultura. Isso é nítido. Vargas, ele, apesar de, é aquela coisa, ou você ama ou você odeia. E de vez em quando você ama e você odeia. Mas ele era incisivo nessa questão da valorização do europeu, a valorização do branco e da criminalização ou pelo menos a tentativa de embranquecer a cultura. Gente, como eu já fiz anteriormente um react de um documentário de 1971, naquela época tinha muito mais macumbeiro do que tem hoje em dia. Se você acha que tem macumbeiro, naquela época tinha muito mais. Se hoje nós somos 250 mil, naquela época nós éramos 2 milhões. Então você acha que realmente não era uma preocupação do governo em gerar políticas públicas para este povo? Sim. Mas é para dar o que eles querem? Não. É para gerir o que já estava sendo gerido há muito tempo, que é o embranquecimento. Então, por que a ideia de Zélio ser o fundador da Umbanda é tão importante? Porque ele é um homem novo, mostrando essa nova revolução, esse novo governo, essa nova federação, novas ideias. Logo depois, o milagre que é atestado em uma mesa europeia, que é do centro kardecista, porque a ideia do kardecismo é europeu, francês, é uma pseudociência, é validado, então se ele valida, então existe, a partir desse momento passa a existir, porque foi validado por um europeu. E, não vou nem citar, ele é branco, né? Família de políticos, a família do Zélio era uma família envolvida com políticas, mas depois que vai no fundando as tendas espíritas, que se não me engano no total foram 7, todas elas foram ocupadas por militares. Todos os sacerdotes das tendas de Zélio foram ocupados por militar. E sabemos que Vargas teve a ditadura de Vargas, do governo novo, da federação nova. Então, por que isso era tão importante? Por que a partir desse momento nós vai surgir autores que vão não só escrever errado o nome dos orixás, o nome das divindades africanas, mas vão ressaltar atributos nelas para que seja mais virtuoso. Aí vai surgir a Umbanda esotérica, daqui a pouco vai surgir vários terreiros dentro das cidades, terreiros frequentados por pessoas aleatórias, mas os sacerdotes eram pessoas brancas. Enquanto os terreiros que é da margem da sociedade, que eram terreiros de pessoas pretas, não deveriam ser frequentados, ao contrário, eram perseguidos. Perseguidos pelos coronéis, pela polícia militar. A polícia militar, não, desculpa, a polícia militar só vem em 64. Mas a polícia, em geral, ela vai incisivamente perseguir, vai ter políticas públicas contra esses terreiros, contra esse tipo de cultura, proibindo, por exemplo, na Constituição, que a capoeira seja executada publicamente. Ou seja, ela sai do campo da marginalidade, ela não é mais crime fazer capoeira, gingar capoeira, mas desde que seja feita dentro de um galpão, dentro de uma casa, que isso não seja colocado em público. Existe isso. Se a gente for ver espaços, por exemplo, o candomblé, que nossos irmãos,
Hoje o candomblé ele só ganhou mais espaço e tem voz, muitas vezes, se ele citar o Pierre Verger. Às vezes, quando você precisa fazer um argumento a favor do candomblé, se você não citar o Pierre Verger, você está perdendo. Não existe lógica nenhuma das falas dos sábios do candomblé vale se o Pierre Verger não validou em seus livros. Quem é Pierre Verger? Um francês. E porventura parou na Bahia, assistiu um candomblé de Mãe Menininha do Cantuá, se apaixonou, fez grande amizade com ela, foi para a Nigéria, descobriu o culto tradicional africano, se iniciou em Fá e ficou lá fazendo essa transição de saberes, uma vez que não havia condição de levar brasileiros para lá e levar nigerianos para cá, porque havia um controle comercial, porque a Nigéria ainda era colônia britânica. A Mãe Menininha do Cantuá e algumas outras pessoas conseguiram ir através do Pierre, mas por vontade própria, por desejo próprio, eles não poderiam ir. Então, assim, é muito complicado falar, mas não tem esse impacto. Tem sim. Porque a partir do momento que a minha família, ela passa muito mais tempo tentando ter um pedaço de terra para poder sobreviver e ela guarda no seu seio uma cultura riquíssima e que eu não consigo difundir essa cultura, essa prática. E tem uma outra pessoa que tem vários privilégios, veio para o Brasil, é regado de privilégios, ainda goza desses privilégios, seus descendentes, com casa, com amparo das políticas públicas. E essa pessoa olha para a minha cultura, eu posso melhorar isso aqui. Como? Dando meu toquezinho europeu. Aí a pessoa vai lá e funda do nada, vários jornais, vários viés, pronto. Um século de uma luta dessa, carregando esse peso todo da raça no Brasil, vale um ano. Um ano. Se eu pego agora uma própria crítica minha, sim, eu tenho certeza, se eu pegasse os meus livros e colocasse numa figura branca, pegasse uma pessoa aleatória, isso é uma crítica mundial, tá? O Simpson já fez essa crítica, só você ter ideia. Eu pego o meu conteúdo, escrito, literal, pego uma pessoa, cara, olha só, vamos fazer assim, sensato, vou colocar sua foto, seu nome, tal, porque eu preciso difundir isso aqui. Venderia assim. Tenho certeza que venderia assim, porque infelizmente o Brasil vê dessa forma. A pessoa preta, o indígena, ele tem que ter o aval de uma pessoa branca para estar certo. Eu estava conversando com um amigo meu, que eu não vou citar o nome, porque ele não me autorizou, mas ele deu uma entrevista, ele falou, Gesley, a branquitude abre portas. Então, assim, eu passei anos, eu não passei de 2.000 seguidores. Eu dei uma entrevista, eu ganhei 15 mil seguidores. Mas sabe quantos seguidores ele ganhou com a minha palestra? 500 mil de seguidores. E o cara não falou nada na entrevista. Ficou, ele abriu a entrevista, o cara branco. Abriu a entrevista. Ó, eu trouxe esse cara aqui para vocês ouvirem. O cara deu uma palestra de 2 horas sobre candomblé, uma palestra assim, de abrir a mente. O cara fechou, depois o cara voltou, fechou, deu as redes sociais, tal. A dele subiu, tá no YouTube aí. Subiu. Falou, menos de um mês, ele ganhou 500 mil de seguidores com a minha palestra. E eu ganhei 15. Saí dos 2.000? Saí. Mas ele ganhou muito mais do que eu. Entende? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, falar que a Umbanda do preto não existe. Essa Umbanda que se fala era outra Umbanda, era macumba, era isso. E são formas racistas de falar que não era validado por um europeu, não era validado por um branco. Só passa a existir, só passa a valer a partir do momento que um europeu, que um branco disse que é bom. Caso contrário, não é bom. Não é bom. É isso que aconteceu com a Umbanda. Então, quando a gente vê figuras, por exemplo, como o Ogum Guerreiro, como eu já expliquei no vídeo sobre o Ogum Guerreiro, que era para ser uma entidade de cor preta, morena, indígena, porque é a cor do nosso povo,
São os verdadeiros heróis que estavam na guerra do Humaitá e nas revoltas escravagistas? Mas não. As imagens produzidas é de um guerreiro romano. O que tem a ver Roma com o Brasil? O que tem a ver Roma com a Umbanda? Mas nós ficamos popularizando isso, colocando isso, incentivando isso. São Jorge é São Jorge. Mas os demais, não, senão isso é o quê? Um apagamento histórico. Por que é que eu vou dar símbolos de heroísmo para esse povo? Porque nós brasileiros não temos heróis. Qual é o seu herói brasileiro? Fala para mim. Qual é o seu herói brasileiro da história que defendeu você, defendeu a sua existência, que sem ele você não existiria? Quem é? Eles nos negam esses heróis, nos negam essa história. Então, quando a Iemanjá tá branca lá, pode saber ali, tem todo esse esquema que o nosso amigo aqui trouxe do embranquecimento. Quando você vê uma cabocla branca ou uma imagem de um branco velho, você pode saber que tem embranquecimento aí. A partir do momento em que nós abrimos brecha para isso, a Umbanda vai se tornar totalmente branca. Não só branca de cor, branca de cultura, branca de subserviência à Europa, tá? Infelizmente, isso está dentro da nossa Umbanda. Temos que ter muito mais reconhecimento racial. Nós somos brasileiros, latinos-americanos. Nós não somos europeus. A Europa nada tem a ver conosco mais. Eles são eles, nós somos nós. E pode ter certeza que se você for lá exigir a sua branquitude dos olhos azuis, você vai ser tratado como um latino. Você não vai ser tratado como uma pessoa branca, porque branco não é cor. Branco é ser europeu branco. Você pode ser europeu preto também, que você vai estar na mesma laia que a gente. É uma leitura de raça. Então toma cuidado quando você for fazer leituras na Umbanda e esquecer disso. Quando você vê fotos de um candomblé, onde todo mundo é branco. Quando você vê uma foto de uma cerimônia de Umbanda, onde todo mundo é branco, tem algum problema ali, gente. 78% da população é negra, parda, morena, seja como queira se classificar, mas não branca. E cadê esse povo? Alguma coisa dentro desse terreiro, alguma porta foi fechada para que essas pessoas não entrassem nesses terreiros, tá? Não tem lógica nenhuma isso acontecer. Dá uma olhadinha, popularizou aquele vídeo da Umbranca que toca violão, guitarra, bateria. Dá uma olhadinha na cor dessas pessoas. Eu identifiquei uma senhora, em um vídeo, uma senhora negra, preta, e ela estava lá atrás, estava fazendo o quê? Varrendo. E aonde é que é esse terreiro? Rio Grande do Sul. O local que mais tem terreiro de Umbanda? Sim, mas é o local também que tem célula neonazista, é o lugar que mais tem racista, é o lugar que constantemente está na mídia por causas de racismo. Escândalo de racismo. Então, assim, tem alguma coisa desproporcional. Como você pode ser assim e ainda incorporar um preto velho? Como você pode aprovar o genocídio dos indígenas, mas ao mesmo tempo incorporar um caboclo e exigir dele cura? É muito estranho isso, é muito estranho. Então, nós temos que ter essa leitura. Não só ter essa leitura, mas nos vigiar o tempo todo. Tentar buscar, igual que eu falei. Eu assisti isso ontem, assisti de novo. Anotei aqui as minhas referências, tudo que ele falou, porque eu vou ir mais atrás, eu quero pesquisar mais, eu quero saber mais. Não existe Umbanda sem história. A Umbanda é um culto ancestral, é um culto aos espíritos ancestrais. E não existe ancestral sem história. Não existe Brasil sem história. Se você não se entende como brasileiro, procure sua história. Procure a história da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Você vai encontrar muita coisa boa e muita coisa ruim. E quem sabe você vai se identificar muito mais com essa terra do que uma terra que você nunca vai pisar. Mas você fica pagando pau para ela toda vez que ela acena um pouquinho para você. Tá bom? Bom, eu vou fazer outros reacts. Tem mais 2 vídeos que eu quero fazer que é do mesmo tema. Tá? Vão acrescentar. Então depois você vai lá e assista também, que é muito importante. Só para acrescentar, porque a minha opinião por si só
ela não vale. Então eu preciso de aval de outras pessoas. Então eu vou buscar outras pessoas brancas aqui e falar a mesma coisa que eu, para ver se a minha voz ela vai ressoar um pouco melhor. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.